Recentemente, no início do mês de maio, o STF, Supremo Tribunal Federal, reconheceu por unanimidade a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. E assim surgem algumas dúvidas, algumas perguntas, e a gente está com esse bate-bola para tentar tirar algumas dúvidas de algumas pessoas com relação a esse assunto. Então muitas pessoas perguntam: o que o Supremo decidiu? Os ministros entenderam que a união estável entre casais do mesmo sexo deve ser sim reconhecida como entidade familiar. Com isso, homossexuais podem ter os mesmos direitos previstos na Lei 9.278 de 96, sendo que é a lei da união estável, que considera como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua. Então agora a união de pessoas do mesmo sexo vai ser tratada da mesma forma na justiça do que a união de casal heterossexual. O que é que a Constituição diz sobre essa questão da união estável? A Constituição de 88, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A Constituição diz uma coisa, mas o STF decidiu, e o que o STF decidiu, aliás, vai valer como julgamento para outros casos. Vira, nesse caso, uma súmula vinculante. Quais são os direitos garantidos na Lei da União Estável, que é a Lei 9.278 de 96? A divisão da guarda e sustento dos filhos, possibilidade de pensão alimentícia, herança no caso de morte, partilha de bens em caso do fim da união e facilidades para converter da união em casamento. Ou seja, a união estável tem o mesmo peso do casamento civil, para efeitos de inclusão do companheiro em plano de saúde, por exemplo. Por exemplo, você pode incluir agora, no caso de casal de gays, o seu companheiro no plano de saúde, que antes não era permitido. Os planos tinham uma certa rejeição com relação a isso. E por que o STF se manifestou sobre esse assunto? Que é outra dúvida que muita gente tem. O STF foi provocado em duas ações. Uma proposta pela Procuradoria-Geral da República e a outra pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. A ação da Procuradoria era de caráter mais amplo. Pediu o reconhecimento dos direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O governo do Rio queria que o regime jurídico das uniões estáveis fosse aplicado aos casais homossexuais, para que os servidores do governo estadual tivessem assegurados benefícios, como previdência e auxílio-saúde. Nos dois casos, a decisão favorável foi unânime. Então, Nerivaldo, o que é que acontece? As pessoas que acessam o seu site, que o seu site é bem visitado, tem que ter agora essa visão, que quer casar, quer se unir, quer ter os mesmos direitos do seu companheiro, quer ser incluso no plano de saúde, agora com essa decisão vale para todo o Brasil. E quem tiver interesse e tiver mais dúvidas a tirar com relação a esse assunto, é só mandar um e-mail, fazer um comentário no seu blog, que a gente, na medida do possível, vai tentar responder isso aí.